Bom dia, galera! Bom dia, amigas e amigos do Família da Nação! O Mengão passou! Pedro de bicicleta cruza, Rodinei! Que eu tô na área, nesse caso, que eu tô na área! É o Pedro andando de bike na Arena da Baixada. O Mengão passou com um golaço sensacional. Pedro chegou pro Sormani. Cala a boca, Sormani! Cala a boca, Sormani! A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui para você no meu, no seu, no nosso canal Família da Nação. Galera, eu vou dizer para vocês o seguinte, também vai ter aqui o seguinte, Flamengo de olho em meia, em jogador do rival. A gente vai explicar para vocês agora. Você tá feliz? Tá feliz com a vitória do Mengão, com a classificação para a semifinal? Então deixa o seu like aqui agora, todo mundo, deixa o like pra gente. Eu vou pedir para você também se inscrever no nosso canal, é importantíssima a sua inscrição. Aqui agora, clica aqui embaixo no botão vermelho, inscreva-se no nosso canal Família da Nação para dar essa moral pra gente. Lembrando que os vídeos e as nossas lives são um oferecimento da BR4Bet. BR4Bet é o site de apostas que mais cresce no Brasil. Eu avisei, hein? Aposta no Mengão. No jogo de ontem, eu tinha avisado que você vai ficar feliz com a vitória do Mengão e ainda vai ganhar um dinheirinho. BR4Bet, o link está aqui na descrição. Clica no link, cadastre-se gratuitamente e na hora de você fazer o seu primeiro depósito, você coloca lá BR4Bet 100 e você vai ganhar o dobro do que você depositou. Vale a pena, hein? BR4Bet. Galera, o Flamengo deu um show, né, cara? Um show, porque um gol daquele, como esse que o Pedro fez, é um negócio para marcar história, né? O Flamengo se impôs na Arena da Baixada. É claro que alguns jogadores estiveram um pouquinho abaixo, a gente vai falar aqui para vocês, mas eu vou dizer para vocês, mais uma vez o bordão tá dando super certo. Cruza! Que eu tô na área. Vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Você gosta de informação do nosso Mengão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vamos lá. Filipão, por que tu jogou tão recuado, hein, cara? Fala pra galera aí que a galera quer saber, Filipão. Por quê, hein? É um momento ali, talvez, de alterações mais ofensivas. Por que essa postura a mesma do jogo de ida durante boa parte aqui do jogo da volta? Porque é o Flamengo. Não é um time comum. É um time que tem boa... Coisa linda de ver, porque é o Flamengo. Olha só que coisa linda. É o maior time do Brasil, o maior time da América, um dos melhores times do mundo. É um dos maiores times do mundo hoje o Flamengo. Pode ter certeza disso. O Filipão jogou de forma acovardada, com medo do Flamengo. Eu até imaginava que no primeiro momento, nos primeiros minutos da partida, o Atlético Paranaense fosse fazer uma marcação-pressão alta, né? Eles fazem isso geralmente, principalmente para tentar explorar a dificuldade inicial que os times têm de jogar no campo de grama sintética, né? É difícil, demora um pouquinho a se adaptar à partida e tal, e aí eles fazem a marcação alta para tentar roubar essa bola e tentar abrir o placar. E aí dificulta o time adversário. Eles não fizeram nada disso, cara. Eles jogaram o tempo inteiro atrás, com medo do Flamengo. A entrevista do Fernandinho, no intervalo do jogo, foi, olha, para poder realmente assinar aquilo que foi a estratégia do Filipão no jogo de hoje. O Fernandinho disse no intervalo à emissora, a Globo, né, que transmitiu o jogo, o seguinte: conseguimos conter o Flamengo teve poucas chances, o Flamengo praticamente criou pouquíssimas oportunidades, temos que ficar atento, né? Teve um lance ou outro que eles conseguiram finalizar, a gente vai se fechar um pouco mais para poder sair em uma jogada ou outra no contra-ataque e abrir o placar. Meus amigos, eles estavam jogando em casa, o estádio lotado, e ele mesmo disse isso no intervalo, quer dizer, ali ele sinalizou claramente qual era a estratégia do Atlético. Se acovardou, mais uma vez, abriu a caixa de ferramenta, o juiz é um banana, o Vidal saiu mancando do jogo, poderia ter tido uma contusão grave, porque os caras bateram até não acabar mais. O cara deu uma joelhada na altura da cintura do Vidal, poderia ter tirado o cara do jogo. E o juiz nada fez. A gente conhece esse tipo de árbitro, a gente conhece, sabe
quando o cara entra para fazer aquilo. O João Gomes, numa única reclamação, ele foi lá e aplicou o amarelo. Os caras bateram e nada acontecia. O absurdo da arbitragem do Klaus. A gente tem que ressaltar isso aqui. Não é só quando perde que tem que reclamar, não. Tem que reclamar, inclusive, quando ganha, porque foi uma arbitragem vergonhosa do senhor Rafael Klaus, que é árbitro FIFA, é o árbitro representante do Brasil na Copa do Mundo. Que vergonha o Brasil vai passar na Copa do Mundo com esse árbitro horroroso. A gente vai destacar aqui para vocês as atuações individuais do Flamengo. O Flamengo, no primeiro tempo, teve atuações de jogadores importantes muito abaixo, principalmente o Everton Ribeiro. Para mim, um dos destaques negativos do primeiro tempo, ele não conseguia dominar uma bola, sentiu claramente a diferença do gramado, né, que é da Arena da Baixada, não conseguiu dar sequência a lance nenhum, errava passes bobos, perdia bolas, enfim, parecia tenso, inclusive, sem confiança. No segundo tempo, iniciou também mal no jogo, e eu até pedi na Dali lá a substituição dele. Depois ele melhorou um pouquinho, né? E a gente vai destacar aqui também o Arrascaeta, né? Arrascaeta, que é um craque de bola, teve uma atuação abaixo do nível dele, não foi tão bem. O Flamengo, que tem por característica própria a triangulação, né? Os jogadores se aproximarem e fazer a triangulação, criar jogadas no espaço, atacar o espaço vazio e tal. E isso pouco aconteceu no jogo. O Flamengo teve uma atuação que, no segundo tempo, o Flamengo se impôs, sem dúvida nenhuma, construiu algumas jogadas, principalmente ali, durante 10, 15 minutos, até sair o gol, o Flamengo dominava completamente o jogo, e aí o Flamengo conseguiu um gol espetacular do Pedro. Para mim, o destaque do jogo, porque realmente faz um gol daquele, você não tem como não dar o destaque para ele. Mas aqui eu vou exaltar também a participação do Rodinei no jogo. É a válvula de escape do Flamengo. O Flamengo precisa renovar com o Rodinei. Eu aqui vou sair do muro, né? Eu que dizia que vamos esperar um pouco mais. Não, não pode. O Flamengo, hoje nós vivemos uma carência muito grande na lateral direita. O Rodinei, futebol é momento. A gente não pode analisar por nome. É injusto isso. Você crucificar o cara pelo que ele já fez. Eu não vou exaltar o cara pelo que ele já fez, no caso do Gabigol, e eu vou falar já já, e não vou crucificar pelo que ele já fez também. Quem diria que eu ia estar aqui elogiando o Rodinei e o Léo Pereira? Os dois jogaram muito. O sistema defensivo do Flamengo foi perfeito ontem. Rodinei muito bem na marcação, no apoio. O único lance que o Rodinei errou, que foi uma perda de bola lá na frente, que proporcionou um contra-ataque, o Filipão foi inteligente colocando o Vitinho nas costas do Rodinei no segundo tempo, mas só fez isso depois que estava perdendo, né? Ainda bem, Filipão, ainda bem. E aí o Vitinho teve uma recuperação, botou a bola na frente. O Fabrício Bruno ganhou com muita facilidade, impressionante a velocidade do Fabrício Bruno. Quem acompanha a gente aqui no Família da Nação, a gente vinha apontando isso, dizendo que o que o Flamengo iria ganhar com a entrada do Fabrício Bruno e o que poderia perder com a saída do Davi Luiz. E a gente apontava exatamente a velocidade, porque é um gramado que a bola corre demais e que favorece muito as jogadas em profundidade, em velocidade dos atacantes rápidos. E o Fabrício Bruno, por ser um zagueiro rápido, ele ganhou todas as bolas, inclusive essa foi no mano a mano, inclusive. Perfeito o Fabrício Bruno, perfeito o Léo Pereira em todos os lances e Felipe Luiz também perfeito na marcação e na construção por dentro. Naqueles minutos que o Flamengo começou a dominar no segundo tempo até sair o gol, se vocês repararem, o Felipe Luiz estava o tempo inteiro construindo por dentro no campo de ataque. Muitos dizem, ele guarda a posição apenas, fica só ali atrás. Não. Ele chegou à frente para fazer cruzamento por 2 vezes e, principalmente, construir por dentro no momento que o Flamengo fez o abafa, começou a chegar e falou o seguinte: agora eu vou fazer o meu gol. Eu vou criar até fazer o gol aqui. O Flamengo tinha problemas na construção. O Flamengo tinha só o Vidal construindo muito bem ali no meio-campo. Os jogadores de meio-campo do Flamengo, somente o Everton Ribeiro e o Arrascaeta abaixo, né? Os dois abaixo tecnicamente. Foi lá o Felipe Luiz, assumiu ali a construção por dentro, colocou um jogador a mais no meio-campo. O Flamengo dominou o meio-campo naquele momento, até apareceu o Rodinei numa escapada vindo por trás. Bola rolada para ele, um cruzamento perfeito, um golaço do Pedro. Que golaço, que espetáculo o gol do Pedro.
naquele momento do jogo importantíssimo. Depois a gente vai falar aqui do Gabigol. Eu achei o Gabigol muito displicente no jogo. Eu já vinha falando, quem estava com a gente na Dali, não é pelo gol perdido, não, porque antes do gol perdido eu vinha dizendo, pô, o Gabigol tá displicente, não pode. Displicente na marcação, displicente com a bola nos pés, não tá bem. E aí, naquela escapada, nem o mais pessimista, o mais crítico do Gabigol poderia imaginar que ele fosse perder um gol daquele. Aquele ali é um gol, assim, pro David ficar com inveja, né? Da escala David de gols perdidos, um dos piores. Sem goleiro, Gabigol, lamentável. E aqui eu vou te cornetar. Eu que te defendo quando tem que defender, vou cornetar. Não pode perder um gol daquele. Poderia comprometer uma classificação, Gabriel. Não pode um jogador da sua qualidade perder um gol daquele. Ferimentos leves, valeu a pena, porque apesar de o Flamengo ele ter perdido aquele gol, valeu porque a classificação do Flamengo veio no gol da vitória, espetacular do Pedro. Ele merecia, cara. Eu digo aqui que tivemos torcedores do Flamengo que debochavam do Pedro. Ah, a mãe dele tá chorando agora e tal. Não acreditavam no Pedro. E o Pedro deu a volta por cima, provou que ele é um jogador de qualidade espetacular. Para mim, carimba o passaporte para a Copa do Mundo. Gente, eu falava desde o ano passado. Isso do ano passado. Se o Flamengo contratasse um treinador certo e o Pedro fosse titular, ele tinha muito mais chance de ir para a Copa do Mundo do que o Gabriel e do que o Everton Ribeiro. Quem acompanha a gente sabe que eu falava isso desde o ano passado. E aqui eu não digo isso porque o Gabriel é ruim, porque o Everton Ribeiro é ruim, não. É porque o Pedro é o jogador que se encaixa na seleção, naquilo que a seleção precisa. Então, que golaço! Hoje, eu tenho certeza absoluta que o Pedro será convocado na próxima convocação que tiver. E ele merece, é merecedor disso, porque está jogando muita bola e fez um golaço, o golaço da classificação do Flamengo. Eu quero destacar, além do Pedro, 2 jogadores. Uma partida sensacional do Rodinei, principalmente no segundo tempo, e mais ainda do Vidal. Se não fosse o golaço do Pedro, eu colocaria o Vidal como craque do jogo. Cara, o Vidal, para ele, parece que ele tem um campo de grama sintética no quintal dele. Parece que ele joga no campo de grama sintética há um tempão. Porque o cara não sentiu nada. Ele roubava as bolas dos jogadores do Atlético Paranaense o tempo inteiro com muita facilidade. Ele armava o jogo do Flamengo o tempo inteiro por trás, na frente, com muita técnica, com muita qualidade. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu estou impressionado com a partida do Vidal. Porque não é qualquer um. É um campo de grama sintética, é um campo diferente. O cara talvez nunca tenha jogado num campo daquele. 100% de grama sintética. Na Europa não tem isso. Vidal joga demais. O Flamengo tem um timaço nas mãos. Nós temos um timaço, um time para marcar história. E eu estou feliz demais com essa classificação. Obrigado, Flamengo. Obrigado por um dia de muita emoção que eu vivi ontem. E um dia maravilhoso que eu vou viver hoje, certamente, depois dessa grandíssima vitória do Flamengo. Ah, grandíssima, 1-0? Sim, tem jogo que 1-0 vale. Foi um golaço. Sormani, cala a boca, Sormani. O Sormani disse, para quem não sabe, disse o seguinte... Ah, ele tinha dito que o Rony é muito mais jogador que o Pedro. E os comentaristas sacanearam ele no dia seguinte. E aí ele falou, estão me sacaneando e tal. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta como o Rony fez, eu falo alguma coisa. Sormani? Shhh. Aliás, não. Fala mais. Porque tudo que você fala dá o contrário. Você falou que o Rodriguinho jogava mais com o Arrascaeta. Você sempre, quando fala alguma coisa, o jogador do Flamengo vai lá e faz outra. Arrebenta com o jogo. E eu quero que você fale mais. Fale a próxima. Fala para domingo. Fala de novo que fulano não joga nada e tal. Fala, Sormani. Vamos fazer uma campanha. Fala, Sormani. Galera, a gente vai complementar aqui dizendo que o Flamengo tem interesse, né, no jogador, um jogador importantíssimo do rival do Vasco, né? E assim, a gente apurou, embora todos estejam dizendo que o Flamengo tem interesse no jogador, que o Flamengo vai buscar a contratação e tal, né? É um excepcional jogador, sem dúvida nenhuma. No entanto, o que a gente tem que trazer aqui, o que a gente apurou.
né? E as informações dão conta que é muito jogada de empresário, né? Que o cara quer renovar com o Vasco e tal, e aí usa o Flamengo, dizendo que o Flamengo tem interesse no jogador para poder ganhar, ter uma valorização, já que o Vasco acabou de acertar com a SAF, né? Então, dificilmente isso vai acontecer. O jogador realmente tem uma multa rescisória aí pequena, tem um salário muito baixo, né? 7 mil reais, que é quanto ele ganha. No entanto, trata-se de uma joia e dificilmente, pô, o cara da SAF vai chegar aqui justamente para poder vender esses jogadores aí, joias da base, para poder ganhar dinheiro. Então, difícil isso acontecer e a gente traz isso para você. Mas o Flamengo, ó, tá de olho. De repente, o Braz chama para um cafezinho e acaba trazendo. Mas, assim, a informação que a gente tem é que realmente o interesse existe mais numa sondagem, perguntar e tal, mas nada além disso, nada de proposta financeira, enfim. Eu tô felizaço. Hoje vamos conhecer o adversário do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. São Paulo e América Mineiro entram em campo. O América Mineiro precisa vencer para levar para os pênaltis. Por um gol de diferença, leva para os pênaltis. 2 ou mais, o América passa. O América vem numa ascensão, né, vem crescendo de produção, principalmente ganhando os seus últimos jogos todos em casa. Joga em casa e a gente vai assistir, ó, de camarote. É isso, galera. Saudações rubro-negras. À noite conto com vocês em mais uma live para poder debatermos a grande vitória do Flamengo. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.